capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Vitória? Glória a Deus. Versículo 17 que diz assim: orai sem cessar. Eita Deus, é forte, né? Orai sem cessar. Quando você... Os irmãos podem se assentar, misericórdia. Quando você ouve, né? Alguém chega para você e fala assim, né? O próprio Deus, né? Não vou dizer alguém, não. O próprio Deus, que a palavra é dele. Orai sem cessar. O que você entende? Tem que orar mais. Buscar mais a Deus. Orar 24 horas. Orar em todo o tempo. Se derramar na presença de Deus. O que mais? Mais algum? Aleluias. Quando o apóstolo Paulo, né, exorta os cristãos, né, a igreja, a orar continuamente, né, acompanhado de instrução, que nos ensina a ser e ter perseverança na oração. E regularidade, né? Perseverança e regularidade, né? Na oração. E não uma oração, não é uma ação ininterrupta. Orar sem cessar, irmão, não é uma ação que não pode ser ininterrupta. Ou seja, você não... irmã Cida, você quer dizer que eu tenho que orar, dobrar o joelho e orar o dia todo? Não, irmão, não é isso. É orar sem cessar. Porque orar sem cessar é manter o nosso coração voltado para Deus e convidar a Deus a participar, a estar conosco, aonde quer que você esteja. Né? Eu tenho uma mania que, a hora que eu pego a minha mochila, né, para ir trabalhar, eu sempre falo para Jesus: Senhor, vai comigo, não me deixe sozinha, não. Não me deixe sozinha, Senhor. E quando eu sinto assim que a coisa está bem, né, eu falo: Senhor, vai na frente. Eu peço Jesus para ir à frente, né? E graças a Deus até aqui o Senhor tem, né, tem cuidado de mim, né? Porque muitas acontecem coisas, né? Vamos voltar aqui. Em todos os momentos e em todas as horas de nossa vida. Vai trabalhar? Ora. Chama Jesus para ir contigo. Ou pede a Ele para ir à sua frente. Né? Jesus, vamos comigo para o meu trabalho. Não me deixe sozinha, Senhor. Né? Essa prática de orar sem cessar, irmãos, fortalece a nossa intimidade para com Deus. Eu costumo dizer, irmão Bisa, que onde você for, se você tiver condição de carregar a tua Bíblia, leve ela contigo. Seja no ônibus, seja, né, na escola. Falo da escola que é onde eu trabalho, né, irmãos? E, às vezes, eu chego com a Bíblia na mão, os meninos falam assim: tia, você está levando a Bíblia, né? Isso aí é uma Bíblia, né? Eu falei: é minha Bíblia. Onde você vai, você leva? Eu falei: eu levo. Né?
E muitas das vezes eles nos vê diferente exatamente por causa da palavra, né? Por causa da palavra. É engraçado quando eu estou ali na escola que a Ana Clara, né? A neta da irmã Fátima, ela estuda numa das escolas que eu trabalho, né? Aí, muitas vezes, bate o recreio, como passa um pouquinho, ela chega lá para me abraçar, né? E ela foi e levou uma outra, né? Eu falei assim, Senhor, abençoa a Ana Clara, botei a mão na cabecinha da outra, falei, Senhor, abençoa a Mariazinha, né? E tá, né? Passei, estou lá sentada, que os meninos tinham saído para o recreio, estou lá sentada. Aí, com pouco, ela foi e trouxe mais 5. Eu falei assim, né? Ela trouxe mais 5. Eu falei, uai, Jesus, né? Aí tá, fiquei de pé, falei, fui botando a mão na cabeça de cada um. Senhor, abençoa, abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano. E eles saíram assim tão alegres que eu falei, né? Eu falei, eu sei, só o Senhor, mas depois é que eu entendi, né? Que Deus já estava ali abençoando eles, né? Para a glória de Deus, né? Aleluia. E voltando, né? Orai sem cessar. Quando a Bíblia fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, e fala assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Lucas, capítulo 18, vai nos dizer que... Deus santo. Lucas 18, versículo 1, conta-nos também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas eu nunca vi uma pessoa dizer assim, não, eu estou cansada de orar. Misericórdia. Misericórdia. Por quê? Porque a própria palavra nos ensina que nós temos que o quê? O dever, é dever nosso, irmãos. Orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nós vemos a história de uma mulher, né? De uma viúva, que ela ia todo dia pedir aquele juiz para fazer justiça, né? E todo dia ela não cansava. Ela ia lá, né, irmão Bisa? E ali, né, aquele juiz, de tanto aquela mulher pedir, ele falou assim, ainda que eu não temo a Deus e nem aos homens, vou fazer justiça na vida dessa mulher. Né? E ali ele julgou a causa dela. Porque, irmão, não existe oração sem resposta. A nossa oração, irmão, ela tem resposta. Porque nós servimos o Deus de resposta. Nós servimos um Deus, irmão, que dá a resposta na hora certa, no momento certo. O Senhor, Ele responde às nossas petições. Aleluias. E aqui nós vemos, irmãos, que a oração, orar sem cessar, as orações sinceras são tão preciosas diante de Deus que são colocadas em taças de ouro. O Senhor Jesus mostrou a importância da oração quando disse que devemos orar sempre e nunca esmorecer. É impossível receber as respostas de Deus quando as suas promessas e, sobretudo, manter a salvação sem uma vida de oração. Por isso que a palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 18, versículo 1, devemos orar e orar sem... Oi, meu perdão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, e nós temos que orar sem cessar. Por quê, irmão? Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vemos também, irmãos, a nossa irmã,
Glória a Deus, aleluia. Nós vemos a nossa irmã Esther. Esther, quando viu que o seu povo, aleluias, ia ser extirpado da terra, Esther convocou todos os judeus. Para quê, irmãos? Para orar. Para orar, irmãos. E ali, aleluia, Jesus, quando Mardoqueu soube, né, que Amã havia, aleluia, Jesus, mandado, né, a carta nas províncias para que o povo judeu, né, seria o quê? Exterminados. Mardoqueu fez chegar até Esther a notícia. Por quê? Porque Esther, escolhida de Deus, já estava onde? No palácio. Mas ele fez chegar até ela essa notícia, né? E ali Esther convocou todas as suas empregadas, né? Mandou Mardoqueu convocar todos os judeus para orar, irmã Edith, e jejuar por 3 dias, aleluias. Por quê? Porque Esther sabia, irmã Edith, que não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E o rei não estava chamando ela. E ela entrou em propósito de oração. Oração e jejum, irmãos. E ali, quando ela se apresentou diante do rei, aleluia, Jesus, o rei falou para ela o que queres, rainha Esther? Até metade do meu reino te darei, aleluias. Isso, irmão, é o poder da oração, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nós vemos também, aleluia, Jesus, aquela mulher, aleluias. Aleluia, aquela viúva, né? Segundo Reis, capítulo 4, que diz que uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aleluias. E ali aquela mulher, eu creio, irmão, que aquela mulher era mulher de oração. Aleluias. E ali ela foi até o profeta Eliseu e falou com Eliseu. E Eliseu falou com ela: eis que te hei de fazer, mulher. O que tens em tua casa? Ela disse: uma botija de azeite. Aleluia, Jesus. Uma botija de azeite, aleluia, Jesus. E o profeta, aleluia, Jesus, falou para ela: vai. Fecha a porta, você e teus filhos dentro. Peça vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas emprestadas, aleluia. E ali o azeite desceu, irmão, aleluia, Jesus. E ela encheu todas as vasilhas. E o profeta falou para ela: mulher, pague tua dívida e viva do resto, aleluia, Senhor. O poder da oração, aleluia, na nossa vida. Aleluias, aleluia, Jesus. Por quê, irmão? Porque não tem causa impossível para Deus. Porque nós servimos o Deus do impossível, aleluia, Jesus. O possível o homem faz, o impossível Deus faz por nós. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Vemos também, aleluia, Senhor, a nossa irmã Ana, que era uma mulher estéril, aleluia, Senhor, que não tinha, aleluia, Jesus, nenhuma expectativa de gerar filhos. Aleluia. E Ana foi até o servo do Senhor. Aleluia, Jesus, porque Ana já estava cansada de ser humilhada, aleluia. Ana já estava cansada de ser humilhada, não tem outra palavra, irmãos, aleluia. Menosprezada, aleluia. Por quê? Porque Ana não gerava filhos.
Aleluias. Até que um dia, aleluia, Senhor, numa das viagens que Ana fazia com seu esposo, Eucana, ela foi, aleluia, Jesus, ao templo, aleluias, e ali Ana orou ao Senhor, Ana chorou nos pés do Senhor, aleluia, Jesus, a ponto dela ser confundida como uma mulher embriagada, aleluias, a ponto de Eli, né, o sacerdote Eli, falar para ela, aparta de ti o teu vinho, mulher. E ela falou, não, meu Senhor, eu não sou uma mulher, eu não estou, aleluia, Jesus, eu sou uma mulher embriagada, mas eu sou uma mulher, aleluia, quebrantada de espírito, aleluias. E ali Deus ouviu a oração de Ana, aleluia, e ela gerou Samuel, e ela teve Samuel, aleluia, que foi o filho da promessa, o voto que ela tinha feito com Deus, que se Deus desse a ela um filho homem, ela o entregaria no templo ao Senhor para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E depois disso, irmã, a palavra do Senhor nos diz que Ana gerou mais filhos. Ela teve mais filhos, além de Samuel. Aleluia. Fruto de quê? Fruto de oração. Aleluias. Porque, irmãos, aleluia, Jesus, não tem, aleluia, Jesus, a oração que Deus não responda. Não tem, irmãos. O segredo, irmão, é orar. É orar sem cessar. Está em casa, ora, irmão. Vai conversando com Deus, irmão Bisa. Aleluias, aleluias, aleluias. Estou dentro do ônibus. Vai conversando com Deus, aleluia, em espírito e em verdade, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu costumo carregar uma bíbliazinha que o pastor, eu peguei aqui na igreja, até falei para a irmã Alvina, porque as minhas são grandes, e essa pequena, eu falei, dá para colocar dentro da minha mochila, e sempre quando eu oro, né? E peguei alguns folhetinhos também, coloquei dentro da Bíblia, às vezes passa um por mim, eu entrego um folheto, aleluias. E eu estava ali, eu entreguei um folheto para aquela mulher, e ela voltou e falou assim, você pode me dar mais um para me levar para minha amiga, que ela também está precisando? Eu falei, amém, aleluias. Entreguei o folheto para ela levar para a amiga, aleluias. É oração, irmãos, aleluias, aleluias. A senhora falou comigo, a senhora ora por mim? Eu falei, oro, minha irmã. Eu falei, eu oro, que a gente não nega oração para ninguém, né? Orei, aleluias. Esse dia eu fui para a casa da minha tia, e eu fico prestando atenção, né? A Adélia está aqui, minha prima, eles são todos do Vale do Amanhecer. E a gente tem um grupinho no Zap, irmã Luciane, que todo dia, 10 horas da noite, a irmã chama, a gente dobra o joelho, um aqui, outra lá no sul, outra no norte, e a gente ora. Não conhecemos nenhuma, só conheço a que me colocou nesse grupo, né? E minha tia falou assim, já ia dar 11 horas. E ela lá sentadinha, lá cochilando, ela falou assim, minha filha, vocês não vão orar hoje, não? Eu falei, vamos sim, tia, vamos orar. E eu me peguei e fiz a chamada. Porque, irmã, é oração. As pessoas têm que ver, irmão Bisa, que nós somos um povo diferente. Ana orou, Deus ouviu a oração de Ana. Esté orou, Deus ouviu a oração de Esté. Aleluias. Aleluias. Temos e muitos outros. Aleluias. Irmão, se você orar, Deus vai agir. Deus vai prover, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Por quê? Porque se a gente for para a palavra do Senhor, a oração ela tem poder para curar, para salvar, para libertar, para endireitar os caminhos tortos. Aleluia, Jesus. Pelo poder da oração. É orar, irmãos, orar é a chave da vitória. Aleluia. Na minha, na tua vida, não existe outro jeito. Não tem outro jeito, irmão, se não for através da oração. Aleluia. Se nós lermos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, irmão, é oração. Todo o tempo todo.
E nós não podemos desconectar de quê? Da oração. Aleluias. Aleluia, porque assim como Deus ouviu as orações dos profetas, ouviu as orações, aleluia, Jesus, dos servos e servas do Senhor, que está escrito na palavra dele, ele ouve a nossa oração e ele traz a resposta, aleluias. A resposta vem, irmãos. Muitas das vezes, irmã Edith, não vem na hora que você quer, mas é na hora de Deus, aleluias. É na hora dele, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós queremos algo do Senhor, mas nós não temos força para buscar o Senhor. Muitas das vezes, nós estamos sem força até mesmo dentro de casa. Irmã Cida, mas eu tenho que ir para a igreja para orar. Irmã, dobra o joelho dentro da tua casa. Nós vimos aqui a mulher, aleluia, Jesus, que os credores tinham ido lá buscar os filhos dela para ser escravo e pagar a dívida. O profeta falou para ela, entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia. E ora, aleluia, Jesus, e o azeite desceu, irmãos. E ela pagou a dívida, aleluia, ainda viveu do resto que sobrou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vemos a história, aleluia, Senhor, de Eliseu, aleluias. Que foi ali, aleluia, Jesus encontrou com aquele rei, o rei Acabe. Era um rei ruim, ele era um rei muito mau, aleluias. Mas Eliseu andava na oração. Eliseu estava orando, Eliseu foi para a caverna, mas lá na caverna Deus não deixou Eliseu, ele tirou ele de lá e falou, Eliseu, vai fazer a minha obra. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos acomodados. Não, irmão, não se acomode, não aceite isso na tua vida. Não aceite, irmão, ficar acomodado. Não fala com aleluia, não, eu não consigo. Não, você consegue sim, porque você está, aleluia, Jesus, debaixo, aleluia, das potentes mãos do Senhor, aleluias. Porque muitas das vezes você não tem força para orar, mas o pastor está aqui, ele ora por você, mesmo sem você saber, aleluias. Tem a nossa pastora, ela dobra o joelho aqui, ela apresenta você em oração. Aleluias. Por quê, irmão? Porque a oração, ele move o coração de Deus, move a mão de Deus a meu e a teu favor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E bom, irmão, que nós estamos o quê? Reunidos na casa do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, como está lá em Atos, capítulo... Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo de número 1, versículo 14, aleluias. Quando nós estamos na casa do Senhor, a Bíblia vai nos dizer, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e a mãe de Jesus e com seus irmãos. Aleluia, Jesus. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, aleluias, como está no capítulo 2, aleluias. Perseverar, irmão, unanimemente em oração, os discípulos e algumas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, se preparava para receber a promessa de Deus, aleluia. Todos um só propósito, espírito e pensamento, perseveravam com orações e súplicas em prol do cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Não havia, aleluia, maneira melhor de guardar a descida do Espírito Santo como esta. Assim também a igreja cresce no Espírito. Assim também a igreja cresce quando todos estão empenhados em um único objetivo, que é fé e Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, não tenha medo, não tenha vergonha, irmão, de vir para a igreja orar. Mesmo que seja só você, aleluia. Não, hoje eu não vou não, porque a irmã fulana não vai. Vem você, aleluia.
Porque muitas das vezes a irmã fulana não está podendo, tem algum imprevisto, alguma coisa, vem você e ora por ela. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Atos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia! Quer sentir a presença de Deus? Dobre seu joelho na presença dele. Aleluias! Ah, irmã, mas eu estou doente, irmão. A igreja é o hospital do crente. Aleluias. A igreja é o hospital do crente, irmãos. Eu falo isso por mim mesma. Quantas vezes eu estava em casa e não sentindo bem, e passando mal, e aquela coisa. E eu falei, não, mas vinha no meu coração, não, eu vou para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. E eu vinha, irmão. E eu não saía daqui sem receber o meu milagre. Aleluias. Deus já me curou de dor de dente aqui na igreja. Aleluias. Eu tive uma época, irmão, que eu passei muito ruim. Não sabia o que era. Fiz tudo como foi exame, não deu nada. E eu ruim. Cheguei um dia, eu sentei ali. Porque a única... É igual a irmã Luciane falando, o irmão Acrísio. Meu Deus. Né? E aí eu sentava ali, porque o ventilador, irmão, estava ali. E o vento batia em mim e eu sentia melhor. E pastor Jairo falou assim, irmã Cida está com oportunidade para louvar o Senhor. Mas eu não estava bem. Mas eu falei, não posso rejeitar a oportunidade. Peguei minha folhinha com o hino. Nunca tinha feito isso, irmãos. Vim orar, louvar em cima do púlpito. Mas foi a única forma que eu achei para me segurar aqui e louvar o Senhor. Irmão, naquele dia eu fui curada para a glória de Deus. Naquele dia, eu não sei se o pastor Jairo lembra, eu fui curada. Eu fui curada aqui. Eu louvei o hino e sentei, irmão. Daquele dia em diante, eu não senti mais nada. Para a glória de Deus. Aleluia, irmão. Não fique em casa. Se você está sentindo, está enfermo, irmão, vem para a igreja. Vem, irmã, e já vem crendo que você já recebeu o milagre. Irmãos, já vem crendo que você está curada. Já vem crendo que o milagre vai acontecer na tua vida hoje. Aleluias. Aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus cura. Outra vez, irmão, eu em casa com muita dor de dente. Muita dor de dente. E eu me arrumei para vir para a igreja. E, pastor, eu ia daquele corredor ali de casa, eu ia para um lado, ia para o outro. Oh, meu Deus, onde é que eu vou arrumar um dentista agora de noite? E aquele trem, aquela agonia. De repente, o Espírito Santo de Deus falou assim, vá para a igreja. Eu falei, eita, Deus. Eu vim para a igreja, o pastor deu oportunidade para os jovens, eu fui regir os jovens. O pastor deu oportunidade para o Maranata, eu fui orei, cantei com o Maranata com o dente doendo assim mesmo. Quando eu fui para sentar ali, a irmã foi culto de base missionária. A irmã Fátima Mendes, não para a glória dela, mas para a glória de Deus. Ela estava sentada, ela levantou e falou assim, irmã Cida, vem aqui que nós vamos orar por você. Eu falei, eita Deus, ó. Aleluias! E ali quando ela orou, irmão, que ela passou a mão aqui no meu queixo, a dor foi na mão dela, porque eu não senti mais dor, para a glória de Deus até hoje. Aleluia, irmão, o poder da oração. A oração é tudo, irmão, nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, irmão, é orar. É buscar intimidade com Deus. Não importa onde você está, irmãos, apresente-se diante de Deus. Pede a Ele para ir contigo, aonde você for, não saia sem orar da tua casa. Aleluia!
Não saia da tua casa sem orar. Entrega, não dá tempo de orar, irmã Cida. Não, Jesus, vão comigo, Senhor. Não me deixe sozinha, não. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Aleluia, Jesus. E assim, irmão, como todas essas mulheres, esses homens da Bíblia, irmãos, venceram pelo poder da oração, irmão. Com nós não vai ser diferente. Aleluia. Bota na tua cabeça. Comigo não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que os personagens da Bíblia serviam, irmão, Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Ele não mudou. Aleluias. E se Ele não mudou, irmão, Ele continua operando milagre na minha e na tua vida, na minha casa, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua parentela. Ele continua operando milagre, irmãos. Aleluia. Então, somente que você o quê? Creia, aleluia, aleluia, que você ore, aleluia, sem cessar, aleluia. O segredo, irmão, é orar. O segredo é a oração. Eu lembro que eu estava, irmão, numa situação muito difícil. A Adélia, que minha prima, ela lembra. Irmão, eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Um dia, pastor Jário, eu peguei uma pastinha, irmã Fátima, aquelas pastinhas de plástico, enchi de currículo, e eu saí daqui na L2. Eu fui até lá no Galoás. Irmão, não teve um lugar que eu não entreguei um currículo. Eu fiquei, Deus, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Né? E foi na oração que Deus falou, usou um irmão que congregava com a gente ali. Ele falou assim, irmã Cida, na oração no sábado de manhã, lá na igrejinha de Madeirite, o irmão Arley. E a gente lá orando, e Deus usou, ele falou assim, irmã Cida, Deus manda te dizer que Ele está abrindo uma porta para você. E a porta, que o mistério que Deus tem contigo, irmã Cida, é com criança. Eu falei, Deus. E do nada começou a chegar criança lá em casa para eu cuidar. E eu fiquei 15 anos, irmão, cuidando de criança na minha casa. E para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca saiu uma criança machucada daquela casa. Por quê, irmão? Porque Deus estava lá. Deus está lá comigo. Um tempo desse, pastor, e eu aqui orando, eu falei, Senhor, eu já cansei de cuidar de criança. Eu falei, Deus. Porque a gente está ali em casa fazendo as coisas, mas a gente tem que estar o quê? Em oração. Eu conversando com Deus, eu falei, Deus, as forças já não são mais a mesma, né? E aí um dia eu estava aqui na igreja e eu não sei quem é que estava pregando. A irmã falou assim, você quer a prensa, mas você nem estuda. Eu falei, Senhor. Eu falei, você está falando comigo. E comecei a estudar, né? Falei, uai, se Deus está falando, né? E para a glória de Deus. Mas é o que, irmã? É oração. Por isso que o tema da campanha é orar sem cessar. Não importa onde você esteja, não, ore. Esteja conectado com o Senhor. Testifique do Senhor. Né? Onde eu estou, uma das escolas onde eu estou, tem uma pessoa lá, o nome é Mel, né? E ele chega assim, né? Todo, né, de mulher, e ele vem assim, ele me abraça, eu falo assim, quando eu te abraço, eu sinto uma paz tão grande. Eu falei, meu irmão, meu irmão não, né? Porque, né? Eu falo, que bom que você sente essa paz. Um dia eu falei para ele, é a paz de Jesus. Porque só ele é que tem essa paz, eu sou apenas instrumento dele. Né? E
para a glória de Deus, ele me trata muito bem. Né? Ele me tem, assim, sempre nas reuniões, ele gosta de sentar perto de mim. Eu falei, ai, Jesus, meu Deus do céu. Eu falei, mas amém. É professor de artes. Né? E eu creio que Deus está fazendo uma grande obra na vida dele. Eu creio. Eu creio, irmãos. Aonde Deus te colocar, irmãos, creia que Deus tem uma obra ali contigo. Aleluia. Creia que Deus tem uma obra ali contigo, irmã Regiane, é grande. Aleluias. Aleluias. Né? É obra. Deus coloca a gente, pastor, nos lugares, é obra. Não pense que você está ali por estar, é obra. Né? Numa das escolas que eu estou esses dias, eu descobri. A monitora que me ajuda com os meninos de ensino especial é pastora. É uma pastora da Igreja Batista. Eu falei, você nunca me falou nada. Né? É pastora. Eu falei, amém. Falei, a paz do Senhor, minha amada. Abracei ela. Aí eu falei, fico muito honrada de estar aqui do lado da pastora. E ela falou assim, é o contrário. Deixa para lá, é mistério. Né? Então, irmão, onde Deus te colocar, é obra. E essa obra, irmão, é para você orar. É para você orar sem cessar. Todo o tempo todo. Basta você ficar o quê? Ligada. Porque Deus vai mostrando. Para você o quê? Interceder, orar. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos colocar de pé. Aleluias. Agradecer ao Senhor, porque nós estamos, irmão, no melhor lugar.